Noiva, ouviu o noivo confessar algo proibido e decidiu se vingar na frente de todos. Camila Santos nunca imaginou que o dia mais importante de sua vida se transformaria no mais revelador. Faltavam apenas 2 horas para a cerimônia quando o mundo que ela conhecia desabou por completo. Foi quando ouviu as risadas vindas do quarto ao lado do salão onde se preparava. A voz inconfundível de Ricardo, seu noivo, ecoava junto com as gargalhadas dos padrinhos. As palavras que chegaram até seus ouvidos a fizeram gelar por completo. "Cara, você é um gênio mesmo", dizia Marcelo, um dos padrinhos. "Casar com a filha do dono da construtora mais rica de Belo Horizonte só para herdar tudo. Isso é que é estratégia." Ricardo riu com satisfação. "Vocês acham que eu ia me amarrar nessa menina mimada para sempre? Assim que eu conseguir colocar meu nome nos papéis da empresa do sogro, vou pedir o divórcio. Ela nem vai desconfiar de nada." Camila sentiu as pernas tremerem. Apoiou-se na parede do quarto nupcial, tentando processar o que acabara de escutar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela forçou-se a continuar ouvindo. "E o melhor", continuou Ricardo, "é que o velho Benedito já me disse que quer me dar 20% da empresa como presente de casamento. Burro demais. Em 6 meses, vou estar no controle de tudo." "Você tem certeza que ela não desconfia de nada?", perguntou Rafael, o outro padrinho. "Aquela boba está tão apaixonada que nem percebe quando minto na cara dela. Ontem mesmo inventei que tinha reunião de trabalho e fui encontrar a Letícia. Camila até me parabenizou pela dedicação profissional." Os 3 explodiram em gargalhadas. Camila sentiu náusea subir pela garganta. Letícia era sua melhor amiga da faculdade, quem havia apresentado Ricardo para ela 2 anos atrás. "Cara, a Letícia está te esperando hoje à noite no hotel depois da festa?", quis saber Marcelo. "Claro, já reservei o quarto na cobertura. Vou inventar que preciso resolver alguma coisa da viagem de lua de mel. A idiota da Camila vai ficar em casa contando os minutos para eu voltar." Camila tapou a boca para abafar um soluço. Suas mãos tremiam descontroladamente. Por 2 anos, havia acreditado estar vivendo um conto de fadas. Ricardo parecia tão carinhoso, tão interessado em sua família, tão dedicado ao relacionamento. Tudo mentira, pura encenação. "E depois do divórcio?", perguntou Rafael. "Você vai ficar com a Letícia?" "Nem pensar. Aquela também é só para diversão. Quando eu estiver rico de verdade, vou achar uma mulher que valha a pena. Dessas 2, nenhuma presta para ser esposa de um empresário de sucesso." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. As palavras de Ricardo ecoavam na mente de Camila como punhaladas. Ela se olhou no espelho do quarto nupcial. O vestido de seda branca que havia escolhido com tanto carinho agora parecia uma fantasia de palhaço. A maquiagem perfeita não conseguia esconder o desespero em seus olhos castanhos. Respirou fundo 3 vezes, como sua mãe havia lhe ensinado quando criança para controlar a ansiedade. Precisava pensar, precisava decidir o que fazer. Cancelar o casamento seria a decisão mais lógica, mas também a mais humilhante. 300 convidados estavam no salão esperando. Parentes haviam viajado de outros estados. O prejuízo financeiro seria enorme, mas havia algo mais profundo que a incomodava. Ricardo não podia sair ileso dessa situação. Não podia continuar enganando pessoas, usando sentimentos alheios para benefício próprio. Alguém precisava desmascará-lo. Foi quando uma ideia começou a se formar em sua mente, perigosa, mas necessária. Camila abriu a bolsa e pegou o celular. Com mãos ainda trêmulas, acionou o gravador. Voltou para perto da parede que dividia os 2 quartos e posicionou o aparelho estrategicamente. As vozes continuavam audíveis. "Vocês acham que eu deveria acelerar o processo?", Ricardo estava dizendo. "Tipo, convencer o Benedito a me dar procuração-geral da empresa já na volta da lua de mel?" "Não, cara", aconselhou Marcelo. "Vai com calma. Se você parecer muito ansioso, pode despertar suspeita. Deixa uns 3, 4 meses. Conquista mais a confiança do velho." "Você tem razão."
E enquanto isso vou mantendo a farsa com a Camila. Não é difícil. É só elogiar o cabelo dela de vez em quando e fingir que estou interessado quando ela fala dos sonhos bobos dela. Que sonhos bobos? Perguntou Rafael. Ah, ela vive falando que quer montar um instituto de apoio a crianças carentes, que quer usar parte da herança do pai para ajudar os outros. Coisa de menina rica que não sabe como o mundo funciona. Quando eu estiver no comando, esse dinheiro vai para investimentos sérios. Camila fechou os punhos. O instituto era seu projeto de vida. Desde pequena sonhava em ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Ricardo sempre demonstrava apoio à ideia, chegava até a dar sugestões. Mais uma mentira bem elaborada. E se ela resolver investigar você? Marcelo soou preocupado. Mulher apaixonada às vezes fica paranoica. Relaxa, Ricardo riu. A Camila é muito ingênua, confia em mim cegamente. Além disso, a família dela me adora. A mãe dela, principalmente. Dona Helena já me vê como um genro perfeito. Se a Camila vier com alguma desconfiança, a própria família vai tomar meu lado. Era verdade. Helena Santos realmente adorava Ricardo. Sempre dizia que a filha havia encontrado um homem de caráter, trabalhador e dedicado. Nas reuniões familiares, Ricardo sabia exatamente o que falar para impressionar. Conhecia todos os gostos de seus pais. Lembrava-se de datas importantes. Sempre trazia presentes thoughtfully escolhidos. Cara, eu ainda não acredito que você conseguiu enganar aquela família toda, disse Rafael admirado. O Benedito é empresário há 40 anos. Como não percebeu suas intenções? Experiência, meu amigo. Estudei o perfil dele por meses antes de me aproximar da Camila. Benedito Santos valoriza família, tradição, honestidade. Então é isso que eu mostro para ele. Sou o genro perfeito, interessado nos negócios da família, respeitoso com as tradições, carinhoso com a filha. O homem está completamente convencido. Camila precisou se sentar. As revelações eram piores do que imaginara. Ricardo não havia se apaixonado por ela por acaso. Havia arquitetado tudo friamente, estudado sua família como um estrategista militar, estuda o terreno inimigo. E como você conseguiu as informações sobre a família? Quis saber, Marcelo. Internet, redes sociais, conversa com funcionários da construtora. A Letícia também ajudou muito. Como era amiga da Camila, tinha acesso a informações que eu sozinho nunca conseguiria. A traição da melhor amiga cortou mais fundo que as mentiras do noivo. Letícia conhecia todos os seus segredos, suas inseguranças, seus sonhos. Havia participado ativamente da farsa, fornecendo informações pessoais para Ricardo usar contra ela. A Letícia está recebendo alguma coisa por isso? Perguntou Rafael. Por enquanto, só diversão. Ricardo riu. Mas prometi que, quando eu estiver rico, vou ajudar ela a montar aquele salão de beleza que ela tanto quer. Claro que não vou cumprir, mas, por enquanto, ela acredita. Camila desligou o gravador. Havia material suficiente para destruir Ricardo publicamente. Agora precisava decidir como usar essas informações. Olhou novamente para o espelho e viu uma mulher diferente olhando de volta. Os olhos não mostravam mais desespero, mas determinação fria. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Filha, posso entrar? Era a voz de sua mãe. Claro, mãe. Helena Santos entrou radiante, com um sorriso que iluminava o rosto. Aos 58 anos, mantinha a elegância natural que sempre caracterizou a família. Usava um vestido azul marinho impecável e um colar de pérolas, que era a herança da avó de Camila. Minha princesa, você está linda demais, disse Helena, ajeitando o véu da filha. O Ricardo vai ficar sem palavras quando te ver entrando na igreja. Mãe, Camila hesitou. Você tem certeza absoluta de que o Ricardo é o homem certo para mim? Helena a olhou surpresa. Filha, onde foi buscar essa dúvida agora? Claro que tenho certeza. Ricardo é um rapaz maravilhoso. Trabalhador, carinhoso, respeitoso. Seu pai e eu não poderíamos estar mais felizes com sua escolha. Mas você não acha que ele às vezes parece interessado demais nos negócios da família? Camila Santos. Helena usou o tom firme que sempre adotava quando queria encerrar um assunto. Isso é nervosismo de noiva.
Ricardo demonstra interesse nos negócios porque quer fazer parte da nossa família de verdade. Isso é admirável, não suspeito. Era exatamente o que Ricardo havia previsto. A família estava tão encantada com ele que qualquer desconfiança seria interpretada como nervosismo pré-casamento. Além disso, continuou Helena, seu pai já conversou várias vezes com Ricardo sobre a empresa. O rapaz tem ideias excelentes. Vai ser um ótimo sócio para o Benedito. Sócio? Claro, filha. Seu pai pretende incluir Ricardo na sociedade da construtora depois do casamento. Considera isso um investimento no futuro da família. Camila sentiu o estômago revirar. Ricardo não precisaria nem se esforçar muito para conseguir acesso à empresa. Benedito Santos estava praticamente entregando tudo de bandeja. Mãe, e se eu descobrisse que Ricardo não é quem aparenta ser? Helena parou de arrumar o véu e olhou séria para a filha. Camila, o que está acontecendo? Por que essas perguntas estranhas? É só uma dúvida, mãe, uma insegurança boba. Filha, escuta bem o que vou te falar. Helena segurou as mãos de Camila. Eu e seu pai não somos pessoas ingênuas. Temos experiência de vida. Se tivéssemos a menor desconfiança sobre Ricardo, jamais teríamos permitido este casamento. O rapaz passou 2 anos frequentando nossa casa. Conhecemos o caráter dele. Era impossível. Sua própria família estava tão convencida da farsa que seria inútil tentar alertá-los sem provas concretas. E mesmo com as gravações, provavelmente diriam que ela havia mal interpretado as palavras de Ricardo. Agora pare com essas bobagens e vamos para a igreja, disse Helena. Está quase na hora. Depois que a mãe saiu, Camila ficou sozinha por alguns minutos finais. Olhou pela janela e viu os carros chegando à igreja do outro lado da rua. Parentes, amigos, colegas de trabalho de seu pai. Toda aquela gente havia se deslocado para celebrar o que acreditavam ser uma união por amor. Decidiu que não podia mais adiar. Era hora de colocar seu plano em ação. Pegou o celular e enviou algumas mensagens rápidas para pessoas específicas. Depois, guardou o gravador em um local seguro da bolsa e respirou fundo uma última vez. Quando saiu do quarto nupcial, já não era mais a mesma Camila de 2 horas atrás. Era uma mulher decidida a fazer justiça. A igreja de São João Batista estava majestosa naquela manhã de sábado. Localizada no coração de Belo Horizonte, era um dos templos mais tradicionais da cidade. As flores brancas e amarelas decoravam cada banco, criando um cenário de conto de fadas. O sol entrava pelos vitrais coloridos, projetando arco-íris nas paredes centenárias. Benedito Santos caminhava de um lado para outro na entrada da igreja, visivelmente nervoso. Aos 62 anos ainda mantinha a postura imponente que o caracterizara durante décadas como um dos empresários mais respeitados de Minas Gerais. A construtora Santos em Filhos, fundada por seu pai, era sinônimo de qualidade e confiança na região metropolitana. Onde está sua irmã? Perguntou para Júlia, a filha mais nova, que chegara de São Paulo na véspera. Já está a caminho, pai, respondeu Júlia, de 23 anos, formada em publicidade. A mãe disse que ela estava só dando os últimos retoques. Júlia sempre fora a mais questionadora da família. Diferente dos pais e da irmã mais velha, tinha um olhar mais crítico sobre as pessoas. Ricardo nunca conseguira conquistá-la completamente, embora ela mantivesse cordialidade por respeito à irmã. Pai, posso te fazer uma pergunta? Disse Júlia. Claro, filha. Você tem certeza absoluta de que conhece bem o Ricardo? Benedito parou de caminhar e olhou para a filha mais nova. Júlia, que pergunta é essa? Claro que conheço. O rapaz frequenta nossa casa há 2 anos. É trabalhador, honesto, carinhoso com sua irmã. Por que essa dúvida? Não sei explicar bem. Júlia hesitou, mas algo em relação a ele sempre me incomodou. Parece que ele sempre sabe exatamente o que falar, como se estivesse representando. Isso se chama educação e inteligência emocional. Benedito sorriu. Ricardo é um jovem bem preparado para a vida. Admiro isso nele. E não te incomoda que ele demonstre tanto interesse na construtora? Pelo contrário, Benedito pareceu satisfeito. Finalmente vou ter alguém da família interessado nos negócios.
Sua irmã nunca quis saber da empresa. Você escolheu publicidade. Ricardo pode ser o futuro da Santos em Filhos. Júlia decidiu não insistir. Como os demais familiares, seu pai estava completamente convencido de que Ricardo era perfeito. Do outro lado da igreja, Ricardo cumprimentava os convidados com o sorriso confiante que se tornara sua marca registrada. Vestia um smoking preto impecável, com uma rosa branca na lapela. Aos 31 anos tinha o físico e a postura que impressionavam. Cabelos escuros sempre bem penteados, barba feita com precisão, dentes brancos e alinhados que ele exibia generosamente. "Cara, você está nervoso?" perguntou Marcelo se aproximando. "Nem um pouco", Ricardo riu baixo. "Estou ansioso para a festa acabar e começar a próxima fase do plano." Rafael se juntou ao grupo. "Tem certeza de que a Camila não desconfia de nada?" "Tenho." Ricardo olhou em direção à entrada da igreja. "Aquela boba está provavelmente chorando de emoção agora. Mulher apaixonada é completamente cega." "E a Letícia? Já confirmou o encontro de hoje à noite?" "Óbvio." Ricardo mostrou uma mensagem no celular. "Ela está mais ansiosa que eu. Disse que mal pode esperar para comemorar nossa vitória." Os três riram discretamente. Nenhum percebeu que Dona Rosa, a zeladora da igreja, estava próxima o suficiente para escutar parte da conversa. Rosa trabalhava na paróquia há mais de 20 anos e conhecia bem a família Santos. Algo naquela conversa a incomodou profundamente. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando." A música começou a tocar. Ave Maria ecoou pelas paredes antigas da igreja, interpretada por um coral de 15 vozes que Camila havia escolhido pessoalmente. Era o sinal para todos se posicionarem. Ricardo caminhou até o altar acompanhado dos padrinhos. Acenou para alguns convidados especiais, colegas de trabalho da construtora, amigos da família Santos, primos que vieram do interior. Todos o viam como o genro ideal que Benedito havia ganhado. Padre Miguel, que batizara Camila e acompanhara seu crescimento, sorriu ao ver Ricardo. O jovem sempre demonstrara respeito e interesse genuíno pelas tradições católicas da família. Participava das missas dominicais, contribuía generosamente com as obras sociais da paróquia. Havia inclusive sugerido que a lua de mel fosse adiada em uma semana para não coincidir com a festa de São João Batista. "Ricardo, meu filho", disse o padre baixinho, "estou muito feliz por vocês dois. Camila merece toda a felicidade do mundo." "Obrigado, padre." Ricardo sorriu. "Farei tudo para torná-la feliz." Mais uma mentira dita com a naturalidade de quem havia transformado a falsidade em arte. A música mudou. Era a hora da entrada da noiva. As portas principais da igreja se abriram e Camila apareceu radiante ao lado do pai. O vestido de seda branca fluía elegantemente a cada passo. O véu de renda, herança de sua avó materna, cobria parcialmente seu rosto, mas não conseguia esconder a beleza natural que sempre a caracterizara. Os convidados se levantaram emocionados. Murmúrios de admiração ecoaram pela igreja. Camila estava realmente deslumbrante. Benedito caminhava orgulhoso ao lado da filha. Para ele, aquele era o momento mais importante de sua vida como pai. Via Camila casando-se com um homem que considerava exemplar, garantindo assim que ela teria uma vida feliz e próspera. "Você está bem, filha?" perguntou Benedito baixinho enquanto caminhavam. "Perfeitamente bem, pai." Camila respondeu com uma calma que o surpreendeu. Durante todo o namoro e noivado, Camila sempre demonstrara nervosismo antes de eventos importantes. Benedito esperava encontrá-la ansiosa, mas ela parecia estranhamente tranquila. Enquanto caminhava em direção ao altar, Camila observava cada rosto na igreja. Tios, primos, amigos da escola, colegas da faculdade. Pessoas queridas que haviam se deslocado para compartilhar aquele momento especial. Sentiu uma pontada de culpa por estar prestes a transformar uma cerimônia de casamento em algo completamente diferente. Mas a culpa durou apenas alguns segundos. Ricardo merecia ser desmascarado.
E quanto mais pessoas presenciassem sua humilhação, melhor. Ao chegar ao altar, Benedito beijou a testa da filha e a entregou simbolicamente para Ricardo. O noivo segurou suas mãos e sorriu de forma que ela interpretou como cínica, mas que os convidados viram como apaixonada. "Você está linda", murmurou Ricardo no ouvido dela. "Obrigada", Camila respondeu secamente. Ricardo estranhou o tom, mas não deu importância. Nervosismo de noiva, pensou. Padre Miguel iniciou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o sacramento do matrimônio. Falou sobre amor, companheirismo, fidelidade e construção conjunta de uma família sólida. Cada palavra soava irônica aos ouvidos de Camila, que conhecia as verdadeiras intenções de Ricardo. "O casamento", dizia o padre, "é uma união sagrada baseada na confiança mútua e na transparência total entre os cônjuges." Ricardo acenou concordando, interpretando perfeitamente o papel do noivo devoto. Algumas convidadas mais sensíveis já estavam se emocionando com a beleza do momento. "Agora vamos ouvir os votos que os noivos prepararam especialmente para este dia", anunciou o padre Miguel. Ricardo foi o primeiro, tirou um papel do bolso interno do smoking e começou a ler com voz emocionada. "Camila, desde o primeiro dia que te conheci, soube que você seria a mulher da minha vida. Sua bondade, sua generosidade, sua pureza de coração me conquistaram completamente. Prometo te amar, te respeitar e te proteger por todos os dias da minha vida. Prometo ser seu companheiro em todos os momentos, dividindo alegrias e tristezas. Prometo construir ao seu lado uma família baseada no amor e na confiança. Camila Santos, você me faz o homem mais feliz do mundo." Os convidados se emocionaram. Algumas mulheres começaram a chorar discretamente. Helena Santos sorria orgulhosa, convencida de que a filha havia encontrado um amor verdadeiro. Camila ouviu cada palavra sabendo que era mentira. A frieza com que Ricardo mentia na frente de 300 pessoas a impressionou. Ele realmente era um ator consumado. "Agora vamos ouvir os votos da noiva", disse o padre. Camila não tirou nenhum papel do bolso. Havia decorado exatamente o que queria falar. "Ricardo", começou com voz firme, "o que vou dizer agora vem do fundo do meu coração." Ela fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos dele. Ricardo sorriu confiante, esperando palavras de amor eterno. "Durante estes 2 anos de relacionamento, aprendi muito sobre você. Aprendi sobre seus sonhos, suas ambições, seus valores. Ou pelo menos achei que havia aprendido." O sorriso de Ricardo vacilou ligeiramente. Algo no tom de Camila o deixou desconfortável. "Aprendi que você é uma pessoa muito dedicada. Dedicada a conseguir o que quer, não importa os meios que precise usar para isso." Um murmúrio baixo começou a se espalhar entre os convidados. As palavras de Camila não soavam como votos matrimoniais tradicionais. "Aprendi que você tem uma memória incrível. Lembra-se de cada detalhe que pode usar a seu favor. Cada informação que pode servir para seus propósitos." Ricardo começou a suar. Tentou interrompê-la com um sorriso forçado. "Camila, querida." "Não acabei." Ela o cortou firmemente. "Também aprendi que você é um excelente ator. Consegue fingir sentimentos com uma naturalidade impressionante. Consegue enganar até pessoas experientes como meus pais." O silêncio na igreja era absoluto. Benedito e Helena se entreolharam confusos. O que a filha estava fazendo? "Mas a coisa mais importante que aprendi sobre você, Ricardo, foi descoberta há 2 horas atrás." Camila fez uma pausa dramática. Ricardo estava visivelmente pálido. "Aprendi que você nunca me amou. Que este casamento é apenas um meio para você conseguir acesso à empresa da minha família. Que você planeja pedir o divórcio assim que conseguir o que quer." Um rugido de choque percorreu a igreja. As pessoas começaram a se levantar dos bancos, tentando processar o que estava acontecendo. "Camila, você enlouqueceu." Ricardo tentou se recuperar. "Que história é essa?" "A história que você contou para seus padrinhos há 2 horas." Camila respondeu calmamente. "A história sobre como eu sou uma boba que acredita em tudo que você fala. A história sobre como meu pai é burro por confiar em você." Marcelo e Rafael ficaram paralisados.
Como era possível que ela soubesse? Filha, o que está acontecendo aqui? Benedito subiu ao altar visivelmente alterado. Pai, Camila se virou para ele. O homem com quem você pretendia dividir sua empresa revelou há pouco tempo suas verdadeiras intenções. E eu gravei tudo. O caos se instalou na igreja. Convidados começaram a falar alto uns com outros. Padre Miguel tentava entender a situação. Helena Santos estava em choque total. Isso é mentira, gritou Ricardo. Ela está tendo um surto nervoso. Tenho a gravação aqui. Camila mostrou o celular. Querem ouvir? Não acredito que você esteja fazendo isso. Ricardo partiu para cima dela, mas Benedito o segurou. Calma, rapaz, disse Benedito com voz controlada, mas perigosa. Se minha filha diz que tem provas, vamos ouvir essas provas. Camila conectou o celular ao sistema de som da igreja. O áudio começou a tocar, claro e audível para todos os presentes. A voz de Ricardo ecoou pela igreja. Vocês acham que eu ia me amarrar nessa menina mimada para sempre? Assim que eu conseguir colocar meu nome nos papéis da empresa do sogro, vou pedir o divórcio. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Depois explodiu em gritos, exclamações e falatório geral. Isso não é o que parece. Ricardo tentou desesperadamente se explicar. Vocês não entenderam o contexto. Mas a gravação continuou. Sua voz dizendo que Camila era boba, que Benedito era burro, que tudo não passava de uma estratégia para ficar rico. Pai, suplicou Ricardo se dirigindo a Benedito. O senhor me conhece há 2 anos. Isso tem que ser uma armação. Benedito olhou para Ricardo com uma frieza que o jovem nunca havia visto. Conheço você há 2 anos? A voz de Benedito estava perigosamente baixa. Pelos vistos, não conheço você nem um pouco. É mentira, gritou a mãe de Ricardo, Dona Conceição, se levantando do banco. Meu filho jamais faria uma coisa dessas. Dona Conceição, Camila se dirigiu a ela com educação. Sua presença aqui hoje me faz uma pergunta. A senhora sabia dos planos do seu filho? Claro que não. Conceição respondeu indignada. Então por que a senhora disse para ele ontem à noite que era melhor acelerar os planos com a empresa antes que alguém desconfiasse? Conceição empalideceu. Como Camila sabia dessa conversa? Eu não disse isso. Mãe, Ricardo murmurou desesperado. Cala a boca. Mas era tarde demais. A reação de Dona Conceição confirmou para todos que ela estava envolvida na farsa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Espera aí, disse Júlia subindo ao altar. Se você descobriu tudo isso há 2 horas, por que não cancelou o casamento? Por que veio até aqui? Era a pergunta que todos queriam fazer, mas ninguém havia tido coragem. Camila sorriu pela primeira vez desde que descobrira a verdade. Porque queria que todos vocês soubessem que tipo de pessoa é Ricardo Mendes. Se eu tivesse cancelado discretamente, ele teria inventado alguma desculpa para vocês. Teria me pintado como a vilã da história. Continuaria sendo o rapaz exemplar que conquistou a confiança da família Santos. Filha, Helena se aproximou, ainda em choque. Mas isso é muito humilhante para você também. É, mãe, Camila concordou. Mas prefiro ser humilhada por uma verdade do que enganada por uma mentira. Ricardo percebeu que estava perdido. Tentou uma última cartada. Camila, mesmo que você tenha interpretado mal o que ouviu, mesmo que eu tenha falado algumas besteiras por nervosismo, você não pode negar que tivemos momentos felizes juntos. Isso tem que valer alguma coisa. Momentos felizes? Camila riu amargamente. Ricardo, até os momentos que pensei serem especiais foram calculados. Você estudou minha família por meses, antes de se aproximar de mim. Usou minha melhor amiga para conseguir informações sobre mim. Cada presente, cada surpresa, cada gesto romântico foi planejado para me manipular. A Letícia? Helena perguntou chocada. A Letícia está envolvida nisso? Está, mãe, Camila confirmou. E muito. Ela forneceu informações pessoais sobre nossa família para Ricardo. Inclusive,
Está esperando por ele hoje à noite em um hotel para comemorarem a vitória. A revelação sobre Letícia causou outro tumulto. Várias pessoas conheciam a moça e estavam chocadas com sua participação na farsa. "Cadê a Letícia?" Alguém gritou. "Ela não está aqui." Era verdade. Letícia havia inventado uma desculpa de última hora para não comparecer ao casamento. Agora todos entendiam o motivo. "Ricardo", Benedito se posicionou diretamente na frente do jovem. "Você tem 30 segundos para sair da minha igreja antes que eu faça algo de que posso me arrepender." "Senhor Benedito", Ricardo tentou uma última vez. "Deixa eu explicar melhor." "Fora!" Benedito gritou com uma voz que ecoou pelas paredes da igreja. Ricardo olhou em volta procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de desprezo e reprovação. Marcelo e Rafael já haviam se afastado dele, claramente tentando se dissociar da situação. "Isso não vai ficar assim", Ricardo murmurou enquanto caminhava em direção à saída. "Tem razão", disse Camila alto para que todos ouvissem. "Não vai ficar assim. Porque vou garantir que todo mundo em Belo Horizonte saiba que tipo de pessoa você é." Ricardo saiu da igreja humilhado, seguido pela mãe que chorava copiosamente. Os padrinhos tentaram sair discretamente, mas foram interceptados por alguns parentes dos santos que queriam esclarecimentos sobre seu papel na farsa. Depois que Ricardo saiu, um silêncio estranho tomou conta da igreja. 300 pessoas olhavam para Camila sem saber exatamente o que fazer. Padre Miguel, que havia presenciado muitas situações inusitadas em seus 20 anos de sacerdócio, nunca havia vivido algo parecido. "Minha filha", disse ele delicadamente, "o que você gostaria que fizéssemos agora?" Camila olhou para todos os convidados, pessoas que haviam se deslocado, gastado dinheiro, cancelado outros compromissos para estar ali, pessoas que a amavam e queriam celebrar sua felicidade. "Gostaria de pedir desculpas a todos vocês", disse ela com voz firme, "por terem presenciado essa situação. Sei que vieram aqui esperando uma festa de casamento, não um tribunal público." "Não se desculpe, filha", disse tio Mário, irmão de Benedito. "Você fez a coisa certa." Ricardo merecia ser desmascarado. Murmúrios de concordância ecoaram pela igreja. "O que vamos fazer com a festa?", perguntou Helena praticamente. "O salão está reservado, a comida está pronta, a banda já foi contratada." Camila pensou por um momento. "Que tal transformarmos isso em uma festa de libertação?", ela sugeriu. "Uma celebração de ter escapado de um relacionamento baseado em mentiras?" A ideia soou estranha no primeiro momento, mas gradualmente os convidados começaram a apoiar a sugestão. Afinal, tinham motivos para comemorar. Camila havia se livrado de um golpista, e a família Santos havia protegido seu patrimônio de alguém mal intencionado. "Mas primeiro", disse Camila, "preciso fazer uma coisa." Ela pegou o celular novamente e ligou para alguém. "Letícia", disse quando a chamada foi atendida. "Sou eu, Camila." Silêncio do outro lado. "Eu sei de tudo", continuou Camila calmamente. "Sei da sua participação no plano do Ricardo. Sei do encontro que vocês marcaram para hoje à noite. Sei de todas as informações que você passou para ele sobre minha família." "Camila, eu posso explicar." A voz de Letícia soava desesperada. "Não precisa explicar nada." Camila a interrompeu. "Só queria que você soubesse que nossa amizade acabou hoje. E que se você tentar se aproximar da minha família novamente, divulgo tudo publicamente." Camila desligou antes que Letícia pudesse responder. "Agora sim", disse ela sorrindo para os convidados, "podemos ir para a festa." O salão de festas do Hotel Otton estava magnificamente decorado. Flores brancas e amarelas por todos os lados, mesas com toalhas de linho, cristais que refletiam as luzes do lustre central. Tudo preparado para uma festa de casamento tradicional. Quando os convidados chegaram, encontraram um ambiente estranho, mas de certa forma libertador. A decoração permanecia a mesma, mas o clima era completamente diferente. Em vez de celebrar uma união, estavam comemorando uma descoberta importante. Camila havia trocado o vestido de noiva por um vestido azul que trouxera como reserva. Estava visivelmente mais relaxada, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. "Filha", Benedito se aproximou dela,
Ainda não consigo acreditar no que aconteceu hoje. Eu também não, pai. Camila suspirou. 2 anos da minha vida desperdiçados com um mentiroso. Não foram desperdiçados, disse Benedito. Foram um investimento. Você aprendeu a reconhecer falsidade. Isso vai te proteger no futuro. Helena se juntou à conversa. Camila, como você conseguiu descobrir sobre a conversa dos quartos? E como soube da participação da Letícia? A conversa dos quartos foi acaso, mãe. Camila explicou. Eu estava no quarto nupcial e eles estavam no quarto ao lado. As paredes não são tão grossas quanto parecem. E a Letícia? Essa foi dedução. Camila sorriu tristemente. Quando Ricardo mencionou que alguém havia fornecido informações sobre nossa família, só podia ser alguém próximo. Letícia era a pessoa que mais conhecia nossos hábitos, nossa rotina, nossas finanças. Ela sabia que você, pai, pretendia incluir Ricardo na empresa. Sabia sobre meus sonhos do Instituto para Crianças. Tinha acesso a informações que mais ninguém possuía. Mas como você soube do encontro deles hoje à noite? Chute calculado, Camila admitiu. Quando descobri que eles estavam tendo um caso, deduzi que Ricardo inventaria alguma desculpa para se encontrar com ela depois da festa. O padrão de comportamento dele tornava isso previsível. Benedito balançou a cabeça admirado. Minha filha, você mostrou uma maturidade hoje que me impressiona. Poderia ter cancelado tudo discretamente, mas escolheu enfrentar a situação de frente. Precisava fazer isso, pai, Camila explicou. Não só por mim, mas por vocês também. Ricardo estava planejando usar nossa família. Vocês merecem saber com quem estavam lidando. A conversa foi interrompida quando Júlia se aproximou com uma expressão preocupada. Camila, você viu o que está acontecendo nas redes sociais? Não, Camila respondeu. O que foi? O vídeo do que aconteceu na igreja já está circulando. Júlia mostrou o celular. Alguém filmou e postou. Já tem milhares de visualizações. Camila olhou a tela e viu sua própria imagem revelando a farsa de Ricardo. O vídeo havia sido compartilhado centenas de vezes em poucos minutos. Isso é bom ou ruim? Perguntou Helena. Bom, respondeu Camila sem hesitar. Agora todo mundo vai saber que tipo de pessoa é Ricardo Mendes. Ele não conseguirá aplicar o mesmo golpe em outras famílias. Mas e você? Júlia perguntou preocupada. Não fica chateada de virar viral por um motivo assim? Prefiro ser conhecida como a mulher que não se deixou enganar do que como a mulher que foi enganada sem perceber. Camila respondeu filosoficamente. A festa continuou com um clima cada vez mais descontraído. Os convidados, superado o choque inicial, começaram a aproveitar a música, a comida e a bebida. Muitos elogiavam a coragem de Camila, dizendo que ela havia inspirado outras mulheres a não aceitarem relacionamentos baseados em falsidade. Por volta das 10 da noite, quando a festa estava no auge, aconteceu algo inesperado. A porta do salão se abriu e entrou Letícia, visivelmente perturbada. As conversas cessaram gradualmente. Todos olharam para ela com curiosidade e desaprovação. Camila, Letícia se dirigiu diretamente à ex-amiga. Preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Camila respondeu friamente. Por favor, Letícia insistiu. Deixa eu te explicar o que realmente aconteceu. Já sei o que aconteceu. Camila manteve a calma. Você traiu nossa amizade por dinheiro e diversão. Não foi assim. Letícia elevou a voz, chamando a atenção de todos no salão. Você não entende nada. Então me explica. Camila cruzou os braços, mas na frente de todo mundo. Se você quer falar, que seja de forma transparente. Letícia hesitou. Não esperava ter que se explicar publicamente. Eu não sabia que ele estava mentindo sobre amar você, começou gaguejando. Mentira, Camila respondeu imediatamente. Você ouviu a gravação. Ricardo deixou bem claro que considera nosso relacionamento uma farsa. Mas eu achei que ele estava apenas desabafando, que estava nervoso por causa do casamento. Letícia, a voz de Camila ficou perigosamente baixa. Você realmente acha que alguém aqui vai acreditar nisso? É verdade. Letícia começou a chorar. Eu nunca quis te machucar, mas machucou.
disse Helena, se posicionando ao lado da filha. E muito. Ah, tem mais. Júlia se manifestou segurando o celular. Acabei de receber mensagens que mostram você e o Ricardo em situações bem íntimas nos últimos 6 meses. Alguém enviou as fotos porque viu o vídeo da igreja. Letícia empalideceu. As evidências contra ela estavam se acumulando. Vocês não entendem, ela tentou uma última vez. Eu estava apaixonada por ele também. Quando descobri que ele ia casar com você, fiquei desesperada. A confissão causou outro silêncio no salão. Então você decidiu ajudar ele a me enganar para ficar perto dele? Camila perguntou incrédula. Eu pensei que depois do casamento, ele perceberia que me amava de verdade. Letícia chorava copiosamente. Que vocês se divorciaram naturalmente e ele ficaria comigo. Letícia, disse tio Mário com nojo. Você é ainda mais patética que o Ricardo. Ele disse que me amava. Letícia gritou desesperada. Disse que ia largar você assim que conseguisse o dinheiro. E você acreditou? Camila balançou a cabeça. Uma mulher que trai a melhor amiga não é confiável para ninguém. Ricardo jamais ficaria sério com você. A verdade das palavras de Camila atingiu Letícia como um soco. Ela percebeu que havia perdido a melhor amiga e não havia ganhado nada em troca. Ricardo a estava usando tanto quanto usava Camila. Eu estraguei tudo, Letícia murmurou. Perdi você, perdi ele, perdi minha dignidade. Perdeu mesmo, Camila confirmou sem piedade, e foi por escolha própria. Letícia saiu do salão humilhada, perseguida pelos olhares de desaprovação dos convidados. Uau, disse Júlia. Que dia intenso. Camila concordou. Mas ainda não acabou. Como assim? Perguntou Helena. Porque ainda tenho mais revelações para fazer. Todos no salão se viraram para ela com curiosidade. Revelações sobre o quê, filha? Benedito perguntou. Camila subiu no pequeno palco onde a banda estava tocando e pediu o microfone. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por alguns minutos? A música parou e todos se voltaram para ela. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês hoje. Sei que esperavam uma festa de casamento tradicional e acabaram presenciando um drama público. Algumas pessoas riram, quebrando a tensão. Mas quero aproveitar este momento para dividir algumas coisas importantes com vocês. Camila continuou. Coisas que descobri sobre mim mesma hoje. Descobri que sou mais forte do que imaginava. Descobri que prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. E descobri que tenho uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Aplausos ecoaram pelo salão. Também descobri que tenho muito a aprender sobre relacionamentos, sobre confiança, sobre como reconhecer pessoas de má fé. Camila prosseguiu. E pretendo transformar essa experiência em algo positivo. Como? Alguém gritou da plateia. Fé usar o dinheiro que gastaria na lua de mel para criar um curso sobre relacionamentos abusivos. Camila anunciou. Quero ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais de manipulação emocional. A ideia foi recebida com entusiasmo. Muitas mulheres presentes começaram a aplaudir vigorosamente. E tem mais, Camila sorriu. Meu pai sempre quis que eu me interessasse pelos negócios da família. Bem, depois de hoje, posso dizer que me interessei. Quero aprender sobre a construtora para ter certeza de que ninguém mais tentará se aproveitar da generosidade dos meus pais. Benedito sorriu orgulhoso. Por anos tentara despertar o interesse da filha pela empresa, sem sucesso. Ironicamente, foi a tentativa de golpe de Ricardo que conseguiu o que ele não havia conseguido. E por último, Camila fez uma pausa dramática. Quero anunciar que não vou passar os próximos meses me lamentando por ter perdido um noivo falso. Vou aproveitar para viajar, estudar, me conhecer melhor e, quem sabe, encontrar alguém que me ame de verdade. Os aplausos foram ensurdecedores. A transformação de Camila ao longo do dia havia sido impressionante. De noiva enganada, a mulher independente e determinada. Quando a festa terminou, por volta da meia-noite, Camila estava exausta, mas satisfeita. Havia enfrentado a maior crise de sua vida e saído vitoriosa. Filha, disse Helena enquanto elas esperavam o carro, você tem certeza de que está bem? Melhor do que estive nos últimos 2 anos, mãe,
Camila respondeu sinceramente. E não se arrepende de ter feito tudo isso publicamente? De jeito nenhum. Camila foi categórica. Ricardo merecia ser desmascarado, e eu merecia recuperar minha dignidade. Benedito se aproximou das duas. Camila, sobre sua participação na empresa, você falou sério? Completamente sério, pai. Ela sorriu. Quero aprender tudo sobre os negócios da família. Quero ter certeza de que estamos protegidos contra pessoas mal intencionadas. Então, segunda-feira você começa, Benedito declarou, como minha assessora pessoal. Assessora? Camila riu. Eu estava pensando em algo mais ambicioso. Como o quê? Que tal diretora de segurança empresarial? Camila sugeriu. Alguém responsável por investigar background de novos sócios, parceiros, funcionários importantes? Benedito considerou a proposta. Sabe que não é uma má ideia, ele admitiu. Depois do que aconteceu hoje, percebo que preciso ser mais cuidadoso. Então está decidido. Camila estendeu a mão para o pai. Temos um acordo? Temos um acordo. Benedito apertou a mão da filha. Enquanto voltavam para casa, Camila olhava pela janela do carro pensando em como sua vida havia mudado radicalmente em apenas um dia. Pela manhã, era uma noiva prestes a cometer o maior erro de sua vida. À noite, era uma mulher livre, determinada a construir um futuro baseado na verdade. O celular dela vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Camila, sou jornalista da revista Época. Soubemos do que aconteceu hoje e gostaríamos de fazer uma matéria sobre relacionamentos abusivos baseada na sua experiência. Tem interesse? Ela mostrou a mensagem para os pais. O que acham? Perguntou. Acho que você pode ajudar muita gente compartilhando sua história, disse Helena. Concordo, apoiou Benedito, mas com uma condição. Qual? Que use a exposição para promover o Instituto para Crianças Carentes que sempre sonhou criar. Benedito sorriu. Hoje mesmo decidi que vou financiar seu projeto. Camila ficou sem palavras por alguns segundos. Pai, você falou sério? Completamente sério, Benedito confirmou. Depois de ver sua maturidade hoje, tenho certeza de que vai usar o dinheiro de forma responsável. Mas isso vai custar milhões. E eu tenho milhões. Benedito riu. Para que serve ser rico se não posso realizar os sonhos da minha filha? Camila abraçou o pai emocionada. O dia que começara como o pior de sua vida, estava terminando como um dos melhores. Respondeu à mensagem da jornalista aceitando a entrevista. Tinha uma história para contar e pretendia usá-la para ajudar outras mulheres. Quando chegaram em casa, Júlia estava esperando com mais novidades das redes sociais. Camila, você precisa ver isso, disse mostrando o celular. O vídeo já tem 500 mil de visualizações. Sério? E não é só isso, Júlia continuou animada. Tem centenas de comentários de mulheres contando histórias parecidas. Você virou um símbolo. Camila leu alguns comentários. Mulheres de várias idades compartilhando experiências de relacionamentos baseados em mentiras, agradecendo por ela ter tido coragem de se expor para alertar outras pessoas. Minha nossa, murmurou, não imaginava que fosse impactar tanta gente. Você subestima seu próprio poder, disse Helena. Sempre foi uma líder natural. Só precisava de uma situação para despertar essa característica. E tem mais uma coisa. Júlia sorriu maliciosamente. Adivinha quem também virou viral? Quem? Ricardo e Letícia. Júlia mostrou outras capturas de tela, mas não de forma positiva. Estão sendo expostos como golpistas em todos os grupos de Belo Horizonte. Camila sentiu uma satisfação sombria. Justiça havia sido feita. O que vai acontecer com eles agora? Perguntou Helena. Ricardo provavelmente vai ter que sair da cidade, respondeu Benedito. A reputação dele está completamente destruída. Nenhuma empresa séria vai contratá-lo. E a Letícia? Vai ter que lidar com as consequências das próprias escolhas, disse Camila, assim como todos nós. Já era quase 2 da madrugada quando finalmente se despediram. Camila subiu para seu quarto e se olhou no espelho. A mulher que olhava de volta era diferente da que havia acordado naquela manhã. Mais forte, mais sábia,
mais determinada. Pegou o celular e começou a escrever no bloco de notas as ideias para o Instituto de Apoio a Crianças e para o curso sobre relacionamentos abusivos. Tinha muito trabalho pela frente, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo. Antes de dormir, recebeu mais uma mensagem. Desta vez era de Ana Paula, uma colega da faculdade que morava em São Paulo. Camila, vi o vídeo e preciso te contar uma coisa sobre o Ricardo. Ele tentou me seduzir no ano passado, quando veio a São Paulo trabalho. Disse que vocês estavam passando por uma crise e que talvez terminassem. Agora entendo que era mentira. Desculpa não ter te contado antes. Não imaginava que ele era tão manipulador. Camila não ficou surpresa. Pelos vistos, Ricardo havia tentado criar planos B caso o golpe principal não desse certo. Respondeu agradecendo a honestidade de Ana Paula e pedindo para ela compartilhar a história publicamente, para que outras pessoas soubessem do padrão de comportamento de Ricardo. Adormeceu com a sensação de dever cumprido. Havia enfrentado o maior desafio de sua vida e saído vitoriosa. 3 meses depois, Camila Santos era uma pessoa completamente diferente. O Instituto Esperança, criado com o financiamento do pai, já atendia 50 crianças em situação de vulnerabilidade social. O curso online Amor Verdadeiro X Manipulação havia formado mais de 1000 mulheres em técnicas para reconhecer relacionamentos abusivos. A construtora Santos em Filhos havia implementado um departamento de segurança empresarial, dirigido por Camila, que já havia identificado e bloqueado 2 tentativas de golpe similares ao de Ricardo. A história dela havia virado documentário em uma plataforma de streaming, livro de autoajuda e palestra motivacional que ela apresentava por todo o Brasil. Mas o mais importante, Camila havia reencontrado a confiança em si mesma e nas pessoas certas. Foi numa dessas palestras em Brasília que conheceu o doutor Felipe Augusto, psicólogo especializado em relacionamentos abusivos que trabalhava com vítimas de manipulação emocional. Sua história tem ajudado muito meus pacientes, disse ele depois da palestra, especialmente a parte sobre confiar nos próprios instintos. É a lição mais importante que aprendi, Camila respondeu. Quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é mesmo. Posso te convidar para um café? Felipe perguntou. Não como pretendente, mas como colega de trabalho. Acho que podemos trocar experiências profissionais interessantes. Camila sorriu. A transparência dele a agradou. Claro, respondeu. Mas só se me chamar de Camila, não de a mulher que desmascarou o noivo. Felipe riu. Combinado, Camila. 6 meses de amizade e colaboração profissional depois, Felipe a convidou para jantar. Desta vez, não como colega. Camila, disse ele durante o jantar, sei que você tem motivos para desconfiar de homens que demonstram interesse romântico. Tenho mesmo, ela confirmou. Por isso quero ser completamente transparente com você. Felipe continuou. Estou interessado em te conhecer melhor romanticamente, mas quero que você saiba exatamente quais são minhas intenções e expectativas. A franqueza de Felipe a impressionou. E quais são suas intenções? Perguntou curiosa. Conhecer a mulher por trás da palestrante, Felipe respondeu sinceramente. A Camila que gosta de sorvete de chocolate, que chora com filmes românticos, que sonha em mudar o mundo uma criança de cada vez. Como você sabe que eu gosto de sorvete de chocolate? Porque observei você comendo escondido depois da palestra em Salvador. Felipe sorriu. E porque prestei atenção nos pequenos detalhes que realmente importam. E o que mais observou? Camila perguntou divertida. Que você é generosa demais com pessoas que não merecem, criteriosa demais com pessoas que merecem, e que ainda não aprendeu a encontrar o equilíbrio entre os 2 extremos. Análise interessante, Camila admitiu, e certeira. Tenho uma proposta, disse Felipe. Que tal namorarmos de forma completamente transparente, sem segredos, sem jogos, sem manipulação? Se algo não estiver funcionando, conversamos abertamente. Se surgir alguma dúvida, esclarecemos na hora. Relacionamento com um contrato de transparência? Camila riu. Nunca ouvi falar disso. Eu inventei agora.
Felipe confessou. Especialmente para você. E se eu descobrir que você está mentindo sobre alguma coisa? Aí você me termina na hora, Felipe respondeu seriamente, e tem todo o direito de me expor publicamente como fez com Ricardo. A referência ao ex-noivo não incomodou Camila. Felipe sempre falava sobre o assunto de forma natural, sem dramatizar nem ignorar. Tem certeza de que quer se arriscar? Ela perguntou. Eu me tornei bem mais desconfiada depois da experiência com Ricardo. Tenho certeza, Felipe confirmou, porque relacionamento verdadeiro não tem medo de transparência. Só mentiroso teme ser descoberto. Camila considerou a proposta. Felipe era completamente diferente de Ricardo. Não tentava impressioná-la com gestos grandiosos, não demonstrava interesse excessivo nos negócios da família, não era perfeito demais para ser verdade. Está bem, decidiu. Vamos tentar esse relacionamento transparente, mas com algumas regras. Quais regras? Primeira, se você mentir sobre qualquer coisa, mesmo que seja pequena, acabou. Concordo. Segunda, não quero que você mude seu comportamento para me agradar. Quero conhecer quem você realmente é. Concordo também. Terceira, vamos devagar, sem pressa, sem pressão, sem promessas que não podemos cumprir. Perfeito. Felipe sorriu. Mais alguma regra? Por enquanto, só essas, Camila respondeu. Mas posso acrescentar outras no meio do caminho. Combinado. Felipe estendeu a mão. Temos um acordo. Temos um acordo. Camila apertou a mão dele. 1 ano depois eles estavam noivos, mas desta vez, Camila tinha certeza absoluta de que conhecia o homem com quem estava se casando. Felipe havia cumprido religiosamente todas as regras da transparência. Quando teve dúvidas sobre o relacionamento, conversou abertamente com ela. Quando cometeu erros pequenos, admitiu imediatamente. Quando se sentiu inseguro, dividiu suas preocupações em vez de fingir que estava tudo bem. Camila, disse ele durante o pedido de casamento, sei que este momento pode trazer memórias ruins para você. Um pouco, ela admitiu. Por isso quero deixar claro que se você não estiver pronta, podemos esperar mais um tempo. Felipe continuou. Não há pressa, não há pressão. Só há amor verdadeiro e vontade de construir uma vida juntos. Felipe. Camila segurou as mãos dele. Você lembra qual foi a lição mais importante que aprendi com Ricardo? Confiar nos próprios instintos. Exato. Camila sorriu. E meus instintos me dizem que você é o homem certo. Tem certeza? Absoluta, Camila respondeu. Porque desta vez estou escolhendo com a cabeça e com o coração. E os dois estão dizendo a mesma coisa. O casamento de Camila e Felipe foi completamente diferente do que havia sido planejado com Ricardo. Simples, intimista, com apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. Nada de ostentação, nada de espetáculo. Apenas celebração genuína de um amor verdadeiro. Durante a cerimônia, Camila se lembrou do dia em que descobrira as mentiras de Ricardo. 4 anos haviam se passado, e ela podia dizer com certeza que aquele havia sido o melhor dia de sua vida, disfarçado do pior. Obrigada, murmurou olhando para o céu. Obrigada pelo quê? Felipe perguntou baixinho. Por ter me livrado de um relacionamento falso, Camila respondeu. Se não tivesse descoberto a verdade sobre Ricardo, nunca teria te conhecido. O destino tem dessas ironias, Felipe sorriu. Às vezes precisamos passar pelo errado para reconhecer o certo. E reconhecer, Camila completou, que vale a pena esperar pelo amor verdadeiro. Fim da história. E agora, querida ouvinte, conte para nós. O que você achou da história de Camila? Você acha que ela tomou a decisão certa ao desmascarar Ricardo publicamente? Deixe sua opinião sincera nos comentários e diga de onde está nos ouvindo. Se tem alguma experiência parecida para compartilhar, queremos saber. Muito obrigada pela companhia. Não esquece de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.